Bom, gente, vamos lá. Eu espero que o celular não corte o vídeo, né? Porque o meu celular não tem muita memória, então quando eu faço um vídeo muito longo, ele corta o vídeo, né? E como eu falo muitas vezes, quando eu me dou conta, já cortou, né? É, ainda na minha saga como pedreiro, a dificuldade de construir uma casa, a falta de recursos para pagar um profissional, fez com que eu começasse a despertar, né, por fato de que se eu não podia pagar, eu tinha que eu mesmo fazer, né? E também, óbvio, quando eu já comecei a fazer alguma coisa, eu já comecei a ganhar algum valor melhor, porque quando eu trabalhava de ajudante, por exemplo, a primeira coisa que eu aprendi a fazer foi um reboco, né, na minha casa. Eu queria muito rebocar minha casa, aquela casinha de tijolos, né? E eu olhava para aquelas paredes e eu me lembro que eu chamei um cara para rebocar minha casa e perguntei para ele quantos dias dava para rebocar com o material que eu tinha, né? Comprei ali uns 4 sacos de cimento, acho que uns 2 ou 3 metros de areia, acho que uns 2 metros de areia. E hoje eu entendo que ele não foi completamente honesto, né? Mas ele queria ganhar o dinheiro dele, eu entendo. E ele disse, dá pra fazer. E aí a gente comecei a rebocar por fora, né? Porque eu sabia que era mais importante rebocar por fora do que por dentro, porque precisava proteger a alvenaria. E aí nós começamos a rebocar pelo lado de fora. E aqui no norte chove muito. E aí deu uma certa hora, começou a chover. E aí a gente passou pro lado de dentro. Pra resumir a história, o dinheiro acabou. O dinheiro que eu tinha pra pagar a diária dele. Nessa época a diária já era, acho que, eu não lembro o valor da diária, eu acho que já é R$ 80 a diária nessa época. E aí eu fiquei, ele foi embora, né? Paguei ele foi embora, eu fiquei olhando e disse, agora, como é que eu faço? O dinheiro acabou, só tem material, e eu olhava para aquele cimento, olhava para aquela areia, eu digo, bom, eu vou tentar, né? Vou tentar, se não der certo eu meto de amarreta, quebro tudinho e faço de novo, mas eu vou tentar. E eu comecei a tentar chapar a massa na parede, com muita dificuldade, muita lentidão, né? Mas eu fui conseguindo, né? Pegando o jeito na munheca, né? Cada um tem um jeito de chapar a massa. Eu até hoje eu brinco, né? Tem que quebrar a munheca para chapar a massa, né? E aí consegui chapar a massa na parede, e aí fui fazendo. Claro que quando eu comecei com um pedaço pequeno, a gente chama de pano, né? Esticar o traço na parede a gente chama de um pano, 2 panos, 3 panos, geralmente é um traço, 2 traços, 3 traços. E aí ali com muito sacrifício eu consegui fazer um pano, né? Depois fiz mais um pano no dia seguinte, depois no outro dia montei um andame, fiz mais um pano, e feliz da vida eu consegui rebocar uma parede, né? Eu não lembro quantos dias eu levei, eu acho que eu levei uns 4 ou 5 dias para rebocar uma parede toda, mas eu fiquei feliz porque eu tinha conseguido rebocar. E aí depois passou um tempo, esse cara apareceu aqui em casa, eu fiz questão de mostrar o meu serviço para ele e falei, nunca mais tu ganha meu dinheiro, né? E aí eu comecei, né? Dessa maneira, né? E eu lembro que, claro que isso não fez de mim um pedreiro, mas isso fez eu entender que aquilo que eu aprendi eu já podia colocar em prática. Então quando eu trabalhava numa obra que tinha um reboco, eu dizia pro cara, se você quiser eu reboco, mas aí você tem que me pagar um pouquinho mais. Então se eu ganhava R$ 20 na diária como servente, eu já cobrava 30 e já fazia o serviço do pedreiro, entendeu? Já chapava, já sarrafiava. Se desse para desempenar, eu desempenava, aquilo já adiantava o serviço do pedreiro e eu já ganhava um pouquinho melhor. E aí eu fui, depois eu aprendi a sentar lajota, depois eu aprendi a fazer telhado, né? Depois eu aprendi a puxar um piso, a fazer um piso queimado, né? Aqui no norte a gente ainda tem muito piso queimado porque é comum às vezes a pessoa não ter condições de lajotar, se bem que hoje em dia melhorou muito, né, essa questão aí, hoje todo mundo consegue colocar uma lajota na sua casa, mas eu me lembro que eu aprendi a queimar um piso porque eu olhava pro meu filho na época tinha uns 2 aninhos, e me dava uma agonia de ver os joelhinhos, sabe aquela criança com o joelhinho tudo branco, né, tudo sararado de aquele pozinho branco, né, o joelhinho ralado, coitado, só tuíra, como a gente chama aqui no norte, né, de ver ali o meu filho, ele era gordinho, ele era bem gordinho, e eu me dava uma agonia de ver ele com o joelhinho dele todo machucado, né, de eu não ter um piso decente, né, porque o meu piso aqui era só de cimento mesmo, não era nem queimado, foi só um cimento que a gente fez e puxou. E aí eu tava trabalhando nessa época numa transportadora, né, não posso falar o nome porque
gente não pode estar fazendo propaganda falando o nome de empresa, né? Mas era uma transportadora e eu tava lá de servente, né? E aí eu digo, como é que eu vou fazer? E eu lembro que eu vi um cara queimando um piso. E eu disse, é assim que faz, né? E aí eu cheguei aqui em casa, comprei o material e eu digo, eu vou fazer. Se não der certo, eu chamo alguém para consertar. E aí eu consegui fazer, né? Fui fazendo aos poucos, né? Fiz um pedaço, depois fiz outro, até que eu concluí. Na época minha casa tinha só 2 cômodos. Era um quarto e uma cozinha. E aí eu fiquei feliz da vida, porque a partir daquele momento, então,